Oi, minha gente, bom dia! Ontem a gente terminou falando sobre o raio da criação, que a Lua fica no centro, depois vem a Terra, depois vem os planetas, depois vem o Sol, terminando no absoluto, que é o início da criação de tudo. Aquela coisa incrível que eu tentei explicar pra vocês. E hoje a gente vai fechar o finalzinho disso para terminar o primeiro capítulo. Ele começa falando assim: Dar-lhes-ei, darei a vocês, alguns detalhes mais sobre o raio da criação, que foi isso que a gente falou ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, veja, porque assim, não tem como explicar rápido aqui, dar uma resumida. Realmente o negócio é complexo. Darei a vocês alguns detalhes mais sobre o raio da criação. Eles mostrarão o que quero dizer ao afirmar que a Terra é um lugar desfavorável no universo. Isso considerando tudo isso, tá, gente? Não pode levar ao pé da letra, tem que entender o que ele está querendo dizer dentro desse sistema que ele está trazendo pra gente. Devem se lembrar de que no início eu disse que teríamos que chegar ao estudo das leis fundamentais do universo, e que estas eram a lei de 3 e a lei de 7. Lembram? Devemos voltar à lei de 3. Devem se lembrar de como foi explicado que tudo que acontece é resultado da ação de 3 forças, e que 2 forças sozinhas não podem produzir nenhum resultado. Tentarei ligar essa ideia ao raio da criação. Raio da criação é esse sistema que a gente falou aqui. O absoluto é o mundo 1. Absoluto é o começo desconhecido de tudo. Só relembrando aqui, absoluto, todos os mundos, todos os sóis, nosso Sol, todos os planetas, Terra e lá no núcleo a Lua. O absoluto é o mundo 1, pois as 3 forças nele formam uma. Por sua própria vontade e consciência, o absoluto cria os mundos. Ali, isso é intencional, e nele, cada força ocupa o seu lugar. Tal coisa é incompreensível para nós. No mundo seguinte, o mundo 3, que são todos os mundos criados pelo absoluto, há as mesmas 3 forças, só que já estão divididas. Essas 3 forças, por sua vez, dão origem a outros mundos, dos quais tomamos um. Daqui a pouco eu vou mostrar um esqueminha aqui, vocês vão entender melhor. Só escuta aqui. Essas 3 forças, por sua vez, dão origem a mundos, dos quais tomamos um. Mas este mundo 6 é diferente do mundo 3, que está em contato com o absoluto, pois já é mecânico. O próximo mundo, depois dos mundos criados pelo absoluto, ele fala que já é mecânico. O mundo 6, que é o que vem depois, tem 3 forças do mundo precedente e 3 dele próprio. Lembra da lei de 3? Ele está explicando o que é essa lei de 3. O próximo mundo, o mundo 12, tem 3 forças do mundo da segunda ordem, 6 do mundo da terceira ordem e 3 dele próprio. O mundo seguinte, o mundo 24, tem 24 forças. O que vem depois, 48 e o último, 96 forças. Ele está falando isso aqui, ó. Aqui. O mundo 1, que é o absoluto, mundo 3, que são todos os mundos, mundo 6, todos os sóis, mundo 12, o Sol, mundo 24, todos os planetas, mundo 48, a Terra e mundo 96, a Lua. Esses números, 1, 2, 3, 12, 24, 48, 96, se referem à quantidade de leis que governam cada um desses mundos. Quanto maior for o número de leis, mais difícil será mudar alguma coisa. Por exemplo, o homem vive na Terra, que está subordinada a 48 leis cósmicas aí, que ele ainda não está explicando o que são. Ele próprio está sujeito, o homem próprio está sujeito a muito mais leis, mas mesmo essas 48 tornam muito difícil para ele modificar alguma coisa, porque cada pequena coisa é governada por essas leis. Felizmente, nem todas as leis sob as quais o homem vive são obrigatórias para ele, de modo que pode se livrar de algumas delas, e a sua possibilidade de evolução está fundamentalmente ligada à libertação de certas leis. Saltando o muro da prisão, um homem escapa igualmente das leis. Se a gente se torna mais consciente, a gente escapa dessas leis todas. Terminamos aqui o capítulo 1, a gente já vai direto para o capítulo 2. Esse sistema pertence à categoria
aqui no capítulo 2 ele vai começar a esmiuçar mais tudo que ele falou no capítulo 1. Esse sistema pertence à categoria dos sistemas que consideram o homem um ser incompleto e o estudam do ponto de vista do seu desenvolvimento possível. A psicologia corrente está muito distante da realidade. Os psicólogos não devem gostar de ler ele. O homem que ela estuda é uma entidade imaginária, não é o que se supõe que seja. Atribuímos a nós qualidades que não possuímos. Não somos conscientes. Se não somos conscientes, não podemos ter unidade, nem individualidade, nem um eu, nem um ego ou eu. Todas essas coisas são inventadas pelo homem para manter a ilusão da consciência. O homem pode ser consciente, mas no presente não é. Está falando do homem que ainda está em estado de sono. Devemos reconhecer que ele vive abaixo do seu nível legítimo. Há também outras coisas que ele pode alcançar, mas agora falo do que lhe pertence por direito, mas que não tem. É muito importante compreender o que é um ser completo e o que é um ser incompleto. Talvez um exemplo me ajude a ilustrar o que quero dizer. Comparemos uma carroça puxada a cavalo com um avião. O avião, tem muitas possibilidades que uma carroça comum não tem, mas ao mesmo tempo, um avião pode ser usado como uma carroça comum. Seria muito inepto e inconveniente e muito dispendioso, mas podemos atrelar 2 cavalos a ele e andar de avião pela estrada. Suponha que o dono do avião não saiba que ele tem um motor e pode mover-se por si mesmo e tome conhecimento da existência do motor. Pode então dispensar os cavalos e utilizá-lo como um automóvel, mas ainda assim será muito inepto. Vamos admitir que ele estude essa máquina e descubra que ela pode voar. Haverá, sem dúvida, muitas vantagens que ele não percebia quando se servia do avião como se fosse uma carroça. É isso o que estamos fazendo conosco. Servimos-nos de nós mesmos como se fôssemos uma carroça, quando poderíamos voar. É esse o foco dele, gente. Ele fala que a gente não pode fazer, que a gente não é consciente, que a gente dorme, mas o foco dele é esse aqui, ó. Ele quer que a gente voe. Se voltarmos por um momento à analogia do avião, por que razão o nosso avião não pode voar? Naturalmente, a primeira razão é que não conhecemos a máquina, como trabalhar com ela e como pô-la em movimento. A segunda razão é que, como resultado dessa ignorância, a máquina funciona a uma velocidade muito baixa. O efeito disso é muito maior do que o que encontramos ao comparar a carroça puxada a cavalo com um avião. Olha só, o efeito disso é muito maior do que comparar uma carroça puxada a cavalo com um avião. Aonde a gente pode chegar é muito maior do que um avião poder voar, nesse exemplo, nessa analogia que ele deu. Para seguir plenamente as ideias e métodos do sistema, é necessário reconhecer e aceitar 2 pontos: o baixo nível de consciência do homem e a sua virtual falta de vontade e de individualidade. Quando aceitarmos esses 2 pontos, será muito útil e necessário saber o uso correto de 2 ideias, de 2 palavras: útil e nocivo. Só há razões para estudar-se a si mesmo quando já nos tivermos dado conta de que não temos consciência e desejamos adquiri-la, ampliá-la. De outro modo, isso se tornará apenas inútil. A aquisição da consciência está relacionada com a liberação gradativa da mecanicidade, pois o homem, tal como é, está plena e completamente subordinado a leis mecânicas, aquele tanto de lei que a gente falou que na Terra tem 48. Quanto mais consciente for, mais o homem se afastará da mecanicidade, isso é, mais livre se tornará das leis mecânicas acidentais. O primeiro passo para a aquisição da consciência é a percepção de que somos mecânicos. Mas essa ilusão não pode se modificar sozinha, pois há muitas outras. Como eu disse antes, a pior das ilusões é a de que podemos fazer. Toda a nossa vida se baseia nessa ilusão. Sempre pensamos que estamos fazendo, quando na verdade não estamos fazendo nada. Tudo acontece. Outra ilusão é a de que estamos acordados. Quando nos dermos conta de que estamos dormindo, veremos que toda a história é feita por gente que está dormindo. Olha que interessante. Pessoas adormecidas lutam, fazem leis. Pessoas adormecidas obedecem ou desobedecem a elas. A pior das nossas ilusões são as ideias erradas no meio das quais vivemos e que governam as nossas vidas.
Se pudéssemos modificar a nossa atitude para com essas ideias errôneas e compreender o que elas são, isso por si só seria uma grande mudança e modificaria imediatamente outras coisas. Muito interessante isso, né? De que pessoas que dormem fazem leis e a gente obedece essas leis. Nisso eu concordo com ele, não em tudo. Tem muita gente que desperta que está aí para ajudar, mas tem muita gente adormecida que está regendo multidões. E isso é muito louco, né? Nesse sentido, realmente, a gente precisa mesmo despertar, conseguir ver o que tem por trás dos véus, né? Das ilusões. Ora, seria bom que começássemos da seguinte maneira. Durante a semana, vocês estiveram pensando. Por isso, tentem se lembrar do que não estava claro naquele momento que ouviram e se façam perguntas, e em seguida desenvolverei essa linha de pensamento. Pergunta. Se não somos conscientes, podemos julgar o que é útil e o que é prejudicial a nós? Resposta. Eu disse que a observação de si mesmo não pode ser impessoal, pois estamos pessoalmente interessados no trabalho correto da nossa máquina. O trabalho correto do organismo é proveitoso para nós. O trabalho incorreto é prejudicial. Devemos ter uma atitude comercial simples para com a nossa vida e as novas funções internas. E devemos saber o que é lucro e o que é perda. Assim, não podemos nos observar de modo inteiramente imparcial, como fazemos com um acontecimento histórico ocorrido há milhares de anos. A gente está dentro da situação, né? Quando um homem adota essa atitude em relação a si mesmo, está preparado para começar o estudo prático de si, pois este representa o estudo das coisas mais mecânicas. Algumas funções em nós podem se tornar conscientes, outras nunca poderão. As funções instintivas, por exemplo, não têm nenhuma necessidade de se tornarem conscientes, porque a gente não tem como controlar, a gente pode observar o nosso coração bater, a nossa digestão, a gente pode tentar estar consciente disso, mas não no sentido de, peraí, deixa eu ver se agora a minha digestão está acontecendo, é um pouco insano, né? A gente não precisa. As funções instintivas não tem nenhuma necessidade de se tornarem conscientes, mas há muitas outras. A nossa vida toda está cheia delas, que importa muito tornar conscientes, ou, se não puderem se tornar conscientes, parar ou eliminar, pois são realmente prejudiciais. Elas não são simplesmente mecânicas no sentido de serem automáticas, são o resultado do trabalho incorreto da máquina, que veio se processando durante um longo tempo. Dessa forma, já causaram um dano definido. As coisas se quebraram, ou se deturparam, ou se deformaram. Quantas coisas a gente faz, né, que realmente são prejudiciais pra gente e a gente continua fazendo. Pergunta. Tentando estudar a mim mesmo, posso descobrir que nada é real, nada é tangível? Resposta. Estude o que existe, seja real ou irreal. Não podemos estudar apenas o que é real. Temos de estudar o que está em nós. Não é um obstáculo ao estudo de si o fato de descobrirmos que nada é real. Devemos estudar o que encontramos. Na verdade, você está completamente certo ao dizer que não há nada real. Há um obstáculo definido, uma razão categórica pela qual não podemos, tais como somos, ter consciência. Esse obstáculo principal no caminho do desenvolvimento é a mentira. Já me referi à mentira, mas devemos falar mais sobre ela, pois não sabemos o que significa, visto que nunca estudamos essa questão com seriedade. Contudo, a psicologia da mentira é realmente a parte mais importante do estudo do ser humano. Se o homem pudesse ser descrito como um tipo zoológico, diríamos que é um animal que mente. Ficamos por aqui hoje. Nos vemos amanhã. Se você está curtindo essa leitura, compartilha para que ela possa chegar em mais pessoas. Um beijo e até já!